E se eu te contasse que educação socioemocional não é uma política central do Ministério da Educação? Essa foi uma das respostas que eu ouvi dentro do próprio MEC. E ela faz a gente pensar sobre muita coisa que a gente vê acontecendo quando a gente aborda esse tema nas escolas. Nos últimos anos, a educação socioemocional ganhou muito espaço dentro das escolas brasileiras. Programas, formações, materiais, mas junto com tudo isso também cresceram as dúvidas. Será que isso é obrigatório? Existe uma forma certa de fazer educação socioemocional na prática? O que de fato a BNCC espera das escolas? E até mesmo o que está sendo chamado de socioemocional numa perspectiva mais estrutural de políticas educacionais. Foi por isso que eu me interessei em ter uma conversa direto na fonte, com uma coordenadora do MEC que trabalha com a implementação da BNCC. E hoje eu quero compartilhar com você os principais pontos dessa conversa. Vamos lá? E aí, pessoa? Que bom ver você por aqui em mais um vídeo do Emocionate. Eu sou Tayane, trabalho com educação socioemocional desde 2016 e esse canal é para quem trabalha ou quer entender esse tema com mais profundidade. Aproveita que a gente ainda está aqui no começo, já se inscreve no canal rapidinho, porque isso ajuda muito a divulgar o conteúdo para mais gente interessada. O vídeo de hoje faz parte de uma série de 5 vídeos, sendo esse o primeiro. E eu preciso compartilhar com você que eu estou muito feliz e satisfeita de abordar essa temática de uma perspectiva muito nossa, brasileira, para falar de socioemocional. Porque eu sempre falo muito aqui nos vídeos do Emocionate, encerrei a minissérie do Panorama Geral de Educação Socioemocional dizendo isso, que a gente não tem muitas informações no Brasil sobre essa temática quando a gente fala de educação socioemocional, de levantar dados, de ter compreensões mais brasileiras. A gente ainda tem um grande desafio, que é o que isso significa dentro do Brasil e como isso é representado na diversidade que a gente tem dentro do nosso país. E por isso é um grande desejo do Emocionate conseguir contribuir minimamente com esse cenário. Então essa entrevista representa para mim um grande passo dentro dessa tentativa. A conversa aconteceu com a Daiane de Oliveira Lopes, coordenadora geral de estratégias da educação básica no Ministério da Educação. O setor que a Daiane coordena fica dentro da Diretoria de Políticas e Diretrizes da Educação Básica, que tem 6 coordenações gerais. A Daiane é socióloga de formação e servidora do MEC há 19 anos. Além disso, ela também é professora no Distrito Federal, o que é bem legal porque ela tem uma visão de quem já está na escola e também no Ministério da Educação. O trabalho da Daiane hoje olha muito para a implementação da BNCC, em especial para os temas transversais que estão na base, mas não apenas para a base. O trabalho dela abrange outros programas e outros projetos que também se relacionam com a transversalidade, incluindo o socioemocional. Ou seja, não tinha uma pessoa melhor para eu conversar nesse contexto. Então tem muito conteúdo legal para a gente olhar para a educação básica e socioemocional, considerando a base e além dela. E eu queria deixar aqui registrado publicamente o meu agradecimento à Daiane, que reservou um tempo para conversar comigo de forma aberta, transparente, sem pressa, sobre os temas que vão ser compartilhados por aqui. Ela foi muito solícita e muito gentil também, e eu queria deixar isso registrado. Além de registrar que ela autorizou o compartilhamento das informações da entrevista, e por isso você está assistindo esse vídeo. A entrevista aconteceu no dia 20 de março de 2026, e eu tô gravando esse vídeo no dia 3 de abril. Provavelmente o 5º e último vídeo com conteúdo desse encontro vai ser publicado lá por volta de junho, mais ou menos. Eu acho importante localizar as datas aqui, porque a gente sabe que as coisas mudam com o tempo. O primeiro ponto, talvez o mais importante, que eu queria compartilhar sobre esse panorama geral do que eu encontrei nesse diálogo com a Daiane, é que a dimensão socioemocional dentro do MEC não aparece como uma política centralizada. Então já é interessante a gente ver aqui a compreensão do Ministério dentro do que gira em torno do tema de socioemocional, que é normalmente diferente quando a gente fala sobre educação socioemocional fora desse contexto. Isso não é necessariamente um problema, mas é bom a gente identificar a concepção de cada cozinheiro, usando lá a metáfora que Harvard usa para descrever o campo do socioemocional, né? Uma cozinha, muitos cozinheiros. De acordo com a Daiane, a questão do socioemocional está presente, sim,
dentro da transversalidade das competências gerais da BNCC, mas se encontra distribuída em diferentes frentes quando a gente pensa na educação básica, que envolve não apenas a BNCC, mas também outros projetos e temas intersetoriais e até mesmo intraministeriais que não necessariamente são contemplados ali na base. Lá no vídeo 3 dessa série de entrevista, a gente vai falar exatamente onde está o socioemocional na compreensão do Ministério da Educação. Vamos falar sobre exemplos de setores, de leis e de programas que consideram essa dimensão de alguma forma dentro da educação básica. Então, grava por agora que na compreensão do MEC não existe uma área única ou um documento único que cuide exclusivamente do que eles chamam de socioemocional. Diferentes frentes podem olhar para esse tema também de forma diferente. Por isso que talvez na prática a gente sinta uma certa fragmentação de informações, que na minha percepção da entrevista também existe dentro do MEC, porque dependendo da política ou da iniciativa que a gente está olhando para falar de socioemocional, ou até mesmo do material que você encontra divulgado no próprio site da instituição, o socioemocional ele vai aparecer ali com uma carinha diferente, seja no objetivo, seja na linguagem, seja no olhar ou até mesmo nas estratégias apresentadas. E para o MEC isso não é um problema, mas esse é um tema que a gente vai explorar melhor nos próximos vídeos. Outro ponto importante é que a BNCC não define um modelo único de como trabalhar as competências gerais. O que ela estabelece é um referencial mínimo comum orientador, e não é uma pretensão do MEC e nem da BNCC em geral de dizer como fazer isso na prática ou a partir de qual olhar teórico isso deve ser feito. Isso é proposital, considerando o Pacto Federativo que protege a autonomia de estados e municípios em suas escolhas e priorizações curriculares. No próximo vídeo, a gente vai voltar nesse ponto. Existe uma defesa explícita da autonomia das redes, tanto estaduais quanto municipais, e das próprias escolas na construção dos seus próprios caminhos de como eles implementam essas competências gerais. E a gente vai explorar isso melhor, tanto no vídeo 2 quanto no vídeo 3. Então, para esse primeiro momento e para esse panorama geral da entrevista, vamos guardar 3 ideias das impressões iniciais. A primeira é que não existe uma visão única do que o Ministério da Educação chama de socioemocional. E aqui eu estou propositalmente tirando o nome educação socioemocional, porque a gente vai ver que é uma outra compreensão muito mais ampla do que significa o que a gente chama normalmente de educação socioemocional. Tá. Segunda ideia é que o tema socioemocional ele está distribuído em diferentes políticas e diferentes frentes quando o MEC pensa sobre a educação básica. E a terceira é que a BNCC não define o como fazer, e isso é feito de forma intencional. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar esses tópicos. No segundo vídeo, a gente vai ver o que a BNCC propõe e quais as implicações disso para os aspectos lidos como socioemocionais. Lá no terceiro vídeo, a gente vai ver onde é que está o socioemocional na compreensão do MEC. No quarto, a gente vai tentar extrair aí alguns sinais de boas práticas percebidos na entrevista quando a gente fala sobre a implementação de aspectos socioemocionais, além de ver se o MEC sugere uma teoria específica para a gente trabalhar esse tema na prática. E lá no quinto e último vídeo, a gente vai ver como é que os materiais do MEC de socioemocional podem chegar nas escolas com o apoio do Ministério. Toda essa entrevista vai ficar concentrada em uma playlist aqui do canal do Emociona-te. Então, se você se interessa por esse conteúdo, já curte esse vídeo, compartilha com quem faz sentido, se inscreve aqui no canal para receber a notificação dos próximos vídeos dessa entrevista maravilhosa com o Ministério da Educação. Para quem trabalha com socioemocional na educação básica, vai ser muito rico. E comenta aqui embaixo qual foi sua primeira impressão da entrevista, eu vou adorar saber. Muito obrigada a você que chegou até aqui e até a próxima.